Queria confirmar. Então, esse nosso primeiro tema, como eu falei, é o primeiro de uma escadinha e está voltado para a caracterização de ligantes e de agregados, e eu inicio hoje com a parte da caracterização de agregados, especificamente. Esse primeiro tema, a gente concordou que 4 horas seria um tempo adequado para tratar dele, e a gente também achou interessante dividir em 2 dias para não ficar muito pesado, né? A gente tem uma certa limitação do tempo de atenção, né? De manter a atenção e manter o foco num assunto único, e também pelas questões de trabalho, né? De vocês no IPR, no DENIT, né? Que dedicar uma tarde inteira em sequência dificulta um pouco toda a rotina, né? Então, esse tema a gente vai trabalhar com a caracterização de ligantes agregados, que são empregados na formulação de misturas asfálticas, e compreendendo, então, os conceitos básicos envolvidos, ensaios e equipamentos que a gente utiliza para fazer essa caracterização, as normativas, obviamente, então, alguns resultados, né, a influência desses resultados na contribuição, então, do desempenho mecânico das misturas asfálticas. Então, nesse primeiro dia aqui, que próxima semana a gente trabalhará ligantes, hoje a gente trabalha os agregados. A ideia é fazer uma revisão da questão da origem dos agregados, né, e dos processos de obtenção dos mesmos. Aí os ensaios de caracterização e especificações mais básicos, a granulometria, forma, textura, angularidade, absorção, adesividade, sanidade, equivalente de areia, e a abrasão Los Angeles. Dá uma visão geral do que se trata dos métodos de composição, então, das granulometrias, para fins de utilização, né, dos materiais pétreos. Então, a gente tem o método gráfico, o método das tentativas, o método Bailey, Filler-Talbot e a FAD. E também, então, lá por fim, trabalhar um pouco a questão dos efeitos dessas características e da composição granulométrica no comportamento esperado do concreto asfáltico, em especial no que tange a trabalhabilidade, a compactação, a questão do atrito, do módulo, né? Comportamento de deformação, tensão deformação, da fadiga e também da deformação permanente. Então, iniciando, agregados, né, lá em 1997, no glossário do DNR, vem a definição de agregado como uma matéria inerte que vai ser utilizada em misturas com aglutinantes. Né, e realmente essa a ideia do que a gente vai tratar hoje. E então vem uma classificação onde a gente separa em 3 possíveis classes, né, devido a uma classificação voltada para a natureza, onde a gente separa os agregados naturais daqueles artificiais, e aqui eu incluo os reciclados, né? Uma segunda consideração em relação ao tamanho das partículas, né? Onde a gente tem o agregado graúdo como retido na peneira 10, o miúdo, aquele material entre a 10 e a 200, ou 2 e 0,075 milímetros, né? E o material de enchimento, que seria aquele com mais de 65% passante dessa peneira 200. Ainda surge uma definição relativa ao filler, que seria aquele material 100% passante da peneira 200, e na União Europeia eles ainda fazem uma classificação do filler como um material que passa 100% da peneira 170, que seria a peneira de abertura de 0,063 milímetros. Em relação à graduação, então a gente tem basicamente 4 possibilidades. A densa, onde todas as frações participam, e a gente tem uma redução de espaços vazios entre os agregados, né? A aberta, onde a gente tem uma deficiência de finos, né? A graduação uniforme, que basicamente ela descreve uma fração normalmente, né? Que é aquela curva granulométrica vertical, praticamente, e as graduações descontínuas, onde a gente vai ter, em algum momento, em especial nas frações intermediárias, a falta de um material numa determinada peneira, formando um degrau, então, na curva granulométrica. Em relação, então, à origem, né, os agregados naturais que a gente mais utiliza em pavimentação, né, então, são as areias e os agregados britados. Ainda pode-se utilizar, na falta do agregado britado de origem de rocha, né, trabalhar com materiais como seixo, mas aí a preferência se requer a britagem para garantir angularidade e textura
mais rugosa para esses agregados de seixo, porque esses dois elementos são importantes na questão da formação de um esqueleto pétreo resistente, para garantir, em especial, a questão da resistência à deformação permanente dos concretos asfálticos. Então, em relação às areias, elas são originárias ou de rio, né, ou de depósitos. É importante, é necessário que, para a utilização em concreto asfáltico, não haja matéria orgânica e nem argila, partículas argilosas, né? E uma atenção especial em relação às areias é a questão da sua forma e textura superficial, né? A tendência é que elas tenham uma forma mais arredondada e uma textura superficial mais lisa, o que contribui negativamente na questão justamente da formação do esqueleto pétreo, em grandes quantidades, né? Em relação ao agregado britado, que é o maior foco de hoje, e é a maior proporção do que a gente trabalha, né, nos concretos asfálticos, a gente tem uma importância grande em relação à rocha de origem, né, e ao processo de produção das frações de agregados que a gente vai utilizar. Então, dando uma revisão rapidinha, né? Então, a gente tem, na nossa formação, né, da nossa crosta terrestre, a gente vai ter os agregados, basicamente, os ígneos, né? Os sedimentares e as rochas metamórficas, desculpa. Então, em relação às rochas ígneas, basicamente, as mais utilizadas em pavimentação são os basaltos, né? E os granitos. Nas rochas sedimentares, o que a gente mais vê é o agregado calcário e alguma coisa de arenitos, né? E aqui nas rochas metamórficas, em algumas localizações, a gente vai ter a gneiss sendo utilizada e o xisto, certo? Aqui só lembrando um pouquinho da nossa formação geológica, né? A gente, então, a disponibilidade dos materiais das rochas ígneas e metamórficas se dão nessas regiões de escudo, onde, então, a gente vai ter, normalmente, como eu falei, basaltos e granitos, que são os materiais que a gente tende a mais utilizar em camadas de pavimentos, como materiais britados. Em relação às rochas ígneas, então, né, a gente separando ela um pouco, a granulação, pela granulação, a gente vai ter a granulação grossa, onde a gente entra nos granitos. O granito, então, é uma rocha ácida, portanto, por ter na sua formação sílica em grande quantidade. A tendência, quando o granito é britado, é de ter uma reduzida lamelaridade, então gerar agregados com forma mais angulares e também gerar boa quantidade de finos nesse processo de bitagem. No caso do gabbro, a gente tem uma característica muito similar ao basalto, e ao basalto que tem uma granulação fina, né, e ao diabásio, que vai ter uma granulação intermediária. No caso o basalto, ele, então, diferente do granito, é uma rocha básica, onde ele tem, então, pouca fração sílica na sua composição química. As colorações de marrom escuro a preto, quando britado, apresenta uma certa tendência à lamelaridade e à produção de poucos finos, e geralmente ele tende a apresentar uma certa dificuldade no processo de britagem, ou seja, na qualidade resultante do agregado oriundo do basalto, né? Muitas vezes a gente confunde o basalto com o riolito visualmente, quando a gente vai fazer uma classificação assim expedita, né? Porque eles são muito parecidos no visual. No entanto, o riolito, ao contrário do basalto, é uma rocha ácida. Ele tem uma densidade mais baixa em relação ao basalto e ele tende a ter uma coloração mais clara também que o basalto. A acidez e basicidade do agregado é importante em função da sua adesividade ao ligante, que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente. Em relação aos agregados sedimentares e metamórficos, né? Como eu falei, o metamórfico, as gneisses são as mais as que porventura são utilizadas em pavimentação, né? São metamórficas oriundas de granitos, né? De granitóides, e apresentam uma granulação grossa. No caso dos sedimentares, a gente teria os conglomerados e os calcários, né? Os mais típicos. Na realidade, os conglomerados são
pequenos sedimentos com pequenos partículas de rocha, com uma cimentação, como a gente pode ver aqui na imagem, né? E no caso o calcário, a gente não tem essa presença dos sedimentos mais visuais, né? E eles são, o calcário é muito utilizado na produção de cimento, então restringe um pouco a utilização em pavimentação, porque o valor agregado para a produção de cimento é mais interessante, né? Em relação aos agregados reciclados e artificiais, a gente vai ter os resíduos da construção e demolição, né? Que são muito, que a tendência de utilização se dá mais nas camadas inferiores em relação às camadas superficiais, em função das características de heterogeneidade, né, que esse material tende a apresentar em função da sua origem. A gente vai ter aqui as escórias, que aí então a gente pode ter as escórias da aciaria e as escórias de alto forno, certo? Elas têm uma textura superficial, como vocês estão observando, bastante rugosa, bastante interessante, em função justamente da sua forma de produção, né? Um resfriamento brusco que ocorre nos processos de geração dessa escória. E aqui a gente também teria os agregados reciclados dos próprios processos de fresagem, né? Que a gente acaba utilizando nas obras de restauração, né, e conservação. Em relação à produção, então, dos agregados pétreos, aqui eu vou me focar, então, na parte do material britado, né, que é a grande fonte de material de agregado para obras de pavimentação, em especial quando a gente fala do concreto asfáltico, né, que é a parte mais nobre da nossa estrutura. Então, no caso da produção do agregado, a rocha de origem vai trazer uma influência grande na escolha do próprio equipamento e também no resultado final, então, portanto, do agregado. A gente pode ter rochas tanto ácidas quanto básicas com maiores ou menores resistências, né? Reforçando que as rochas básicas, elas tendem a apresentar uma tendência maior à lamelaridade. Veja que não há não há um consenso em relação à resistência, né, que a rocha vai apresentar o processo de britagem. Isso está muito ligado à própria característica da rocha e à própria a frente de exploração que a gente está trabalhando, né? À medida que a gente vai aprofundando na escavação da pedreira, a gente tende a encontrar dentro de um mesmo tipo de rocha maior resistência a esse processo de britagem, né? Então, os equipamentos, a escolha dos equipamentos, ela vai ser fundamental no sentido de garantir a produtividade do material com a granulometria desejada e com a melhor forma para as aplicações, seja ele para concreto de cimento Portland, seja para concreto asfáltico, a gente quer um agregado longe da lamelaridade, a gente quer uma forma tendendo a uma cubicidade. Normalmente, as rochas com maior tendência à lamelaridade vão requerer ou vão levar à escolha de uma britagem terciária, né? E com isso a gente tem um processo que se torna mais oneroso e, obviamente, o material adquire um valor agregado maior. Então, só lembrando, no processo de britagem, né, a gente vai estar explorando a pedreira, o caminhão traz da pedreira e passa, num primeiro momento, por uma grelha fixa, onde se faz uma primeira peneiração. O material inferior a 1 polegada, normalmente, ele não vai para o processo de britagem. Aí, na sequência, ele passaria para o britador de mandíbulas, que seria o britador primário. Do britador primário passa por uma sequência de peneiras, e normalmente daí sairia a brita 3 e a brita 2. E dessa sequência de peneiras, o material mais graúdo, né, passaria para o britador cônico. Dessa peneira também forma brita 1, brita 2 e também passa para as peneiras para gerar as pilhas de materiais mais finos. E da mesma forma do cônico, então passa para o terceiro conjunto de peneiras, onde sairia então a brita 1, a brita 0 e o pó de pedra, e essas são as frações mais típicas que a gente utiliza na formulação de concretos asfálticos, né?
Então, só ilustrando, e quem tiver curiosidade, eu coloquei aqui uns videozinhos de funcionamento, de como esse processo ocorre, a questão da britagem em si. O britador primário de mandíbulas, basicamente, ele abre e fecha como se fosse realmente uma mandíbula e quebra as partículas. O secundário cônico, basicamente, ele tem um cone central, onde ele tem um formato cônico e joga essas partículas contra as paredes, né? E o terciário, que é o britador que normalmente é um adicional, né? E normalmente está ligado à lamelaridade, à formação de partículas no processo de britagem mais lamelares. Então, se faz a utilização do terciário para adequação de forma, e muito se usa o terciário para a produção da fração areia, que o pessoal chama então de areia de brita, né? E basicamente aí sim é que a gente tem um eixo vertical que roda e joga as partículas umas contra as outras e também contra as paredes do britador. Esse o que a gente mais ouve no meio técnico é o Barmack, né? Bom, eu tenho uma origem, um processo produtivo que vão influenciar nas características tecnológicas desses materiais. Então, para nós, em pavimentação, a gente precisa conseguir caracterizar adequadamente para fazer uma escolha adequada do melhor material a ser empregado no nosso processo de formulação do concreto asfáltico. Num primeiro momento, a primeira coisa que a gente precisa ter muito cuidado é a questão de ter representatividade do material que a gente vai estar avaliando. Então, o processo de coleta das amostras precisa ser cuidadoso para a gente não perder a representatividade. E, na sequência, obviamente, a gente não coleta em maiores quantidades, né, para abranger todo o volume necessário de material para se fazer todas as análises necessárias, né? E normalmente a gente coleta a mais para ter folga para avaliações adicionais. Dessa grande quantidade, a gente precisa reduzir as amostras àquelas quantidades necessárias para a realização de cada ensaio que a gente vai utilizar para avaliar a qualidade desse material. Né? Então, aqui estão listadas as normas brasileiras que a gente utiliza, né? E os ensaios que a gente se propôs a focar hoje aqui nesse nosso workshop. Granulometria, forma e textura, a massa específica, a absorção, durabilidade, limpeza, adesividade e resistência ao choque e ao desgaste. Então, só em relação à coleta e redução, né, a amostragem, então, a gente pode, em alguns casos, fazer diretamente na correia transportadora, né, da britagem, ou em pontos do monte. Como eu falei, a gente vai coletar em maiores quantidades, vai misturar essas maiores quantidades e, na sequência, reduzir ou quartear, quarteamento, redução manual ou quarteamento, redução mecânica, né, para fins de realização de caracterização desses materiais em laboratório. Então, na caracterização manual, só lembrando, né, a gente forma o cone, achata, divide em 4 partes e une as partes diametralmente opostas, formando 2 amostras. No mecânico, a gente vai derramar o material aqui na boca e aqui a gente vai ter para os 2 lados aletas que separam já em 2 amostras. Então, a gente separa uma amostra, a outra a gente vai trabalhando e fazendo esse processo até chegar à quantidade requerida para cada um dos ensaios a serem realizados. Em relação à granulometria, né, todos nós, em algum momento, nos deparamos com uma imagem parecida com essa, né? Basicamente, então, o que se faz é empilha-se as peneiras em sequência decrescente de abertura. Aqui vai ter o fundo, onde normalmente a gente vai, então, até a peneira de abertura 0,075 milímetros, que é a peneira 200, e o que passa da peneira 200 vai ficar retida aqui no fundo. Né? A norma que a gente trabalha segundo o DENIT é 412 de 2019. Basicamente, a gente vai ter, então, aqui são as frações típicas que a gente utiliza na formulação de concretos asfálticos, né?
uma brita 3/4, uma brita 3/8, um pó de pedra, e aqui eu adicionei uma areia, certo? Na eventualidade de a gente ter alguma deficiência de material em alguma das peneiras que vão compor o nosso concreto asfáltico. Basicamente, então, a gente vai representar porcentagem passante, porcentagem retida e diâmetro dos grãos, no caso, o diâmetro em escala logarítmica. Em relação aos agregados comerciais, então, eu já comentei como sai a brita 3, a brita 2, né? E comentei também que a brita 1 para baixo, normalmente, são os materiais que a gente mais utiliza para compor granulometrias para concretos asfálticos, né? Então, a brita 1 é aquele material que passa na 9,5 e fica retida na 19, né? A0, que é também chamado de pedrisco. Então, a gente tem passante retido na peneira 4 e passante da peneira 9,5, e o pó de pedra, que é o material passante da peneira 4 com um diâmetro menor do que 4,8 milímetros, né? Que é o que faz a parte mais miúda do nosso concreto asfáltico. Em relação à graduação, reforçando o comentário lá do início, né? Então, a representação, a gente tem aqui a graduação densa em azul, onde a gente tem uma curva contínua, onde a gente tem todos os diâmetros participando, né? Para a formação do esqueleto pétreo com poucos vazios. A graduação aberta, conforme eu comentei, reforçando, a gente não tem deficiência de material fino. A graduação uniforme, né? Aqui uma brita 3/4, e aqui a graduação descontínua ou com degrau, que é uma graduação típica de misturas gap graded, por exemplo. E aqui em preto, a linha de máxima densidade para um agregado de 3/4 de polegada, né? Que é a curva mais fechada possível, com menor vazios disponíveis. Em relação às misturas asfálticas, a gente ainda vai falar em termos de dimensões, né, em relação ao tamanho máximo nominal da mistura asfáltica e ao tamanho máximo do agregado, né? Então, a gente vai ter o tamanho máximo nominal, é aquela onde a gente tem a maior peneira com retido, né, com material retido e que tenha menos de 10% retido nessa peneira. Certo? E o tamanho máximo do agregado é uma peneira acima do que esse tamanho máximo nominal. Então, olhando aqui uma faixa C, por exemplo, né? A gente tem aqui os limites da faixa C, a composição da faixa C da especificação 031, né? E aí, então, tamanho máximo nominal, a gente tem na faixa C aqui nessa composição 92,5% passante na peneira de meio. Então, essa aqui seria um tamanho máximo nominal de meia polegada ou 12,7 milímetros. O tamanho máximo do agregado seria a 3/4 de polegada, 19 milímetros. Aqui a gente tem, então, a separação de outro elemento que é importante quando a gente fala em concreto asfáltico, né? A separação do graúdo para o miúdo, quando a gente fala em, é uma mistura mais graúda, uma mistura mais miúda, está ligada a essa proporcionalidade dos graúdos e miúdos. Então, o graúdo é aquele retido na peneira 4, o miúdo é entre a 4 e a peneira 100, certo? E aí a gente vai ter os enchimentos 100% passante da peneira 100 e mais do que 65% passante da peneira 200. Esse seria o material de enchimento. Em relação à granulometria, o que se faz em relação às normativas europeias, né? As normativas europeias, então, trabalham com agregados grossos, agregados finos e os finos, que são, como eu comentei, né, o filler, o passante da peneira de 0,063 milímetros, o fino, peneira 2 milímetros até a 0,063, e o grosso, aquele de 45 milímetros até a peneira 2. Então, essa aqui é a normativa que trabalha definindo os ensaios, as características para os materiais agregados para a formulação de misturas e tratamentos superficiais, para a estrada, aeroportos e outras áreas de circulação. Então, basicamente, né, segundo essa normativa, uma das coisas que muda é como se trabalha as frações, certo? Então, para os agregados grossos, com diâmetros de 2 milímetros até 45 milímetros, né,
o que acontece a gente vai ter esse número GC, né, que é a granulometria, e 90-10. O que isso quer dizer? Que para o diâmetro maior, ou seja, por exemplo, de uma fração aqui 4/10, para o diâmetro maior, para o diâmetro de 10, 90% passa, 99% passa dessa peneira. E para o diâmetro menor, de 0 a 10% passa dessa peneira. Além disso, ainda se controla 1,4 diâmetro maior e metade do diâmetro menor e 2 vezes o diâmetro maior. Então, há um controle maior, em especial nas frações grossas. Para quê? Para que se tenha uma homogeneidade, né, do que se chama de fração 4/10 ou 10/14, para possibilitar a escolha mais tranquila e do fornecedor, porque eu não teria uma grande variação nessas frações, dependendo de quem estaria, de qual seria a pedreira de origem, qual seria o processo de britagem. Então, é a primeira alteração que a gente percebe em relação ao tratamento da granulometria pelas especificações europeias. Então, em relação à granulometria, basicamente a nossa preocupação está na distribuição granulométrica de todas as frações e depois, na sequência, na composição granulométrica que a gente vai adotar para formular o nosso concreto asfáltico. Então, a gente precisa ter uma caracterização perfeita da distribuição granulométrica de cada fração para poder fazer a composição e ter uma composição granulométrica adequada àquela finalidade da mistura asfáltica que a gente está se propondo a projetar. Na sequência, a gente também precisa se preocupar com a morfologia, né, com a forma de cada uma, né, das partículas que formam esse maciço degregado, né? E a forma, então, né, a morfologia está ligado tanto a procedimento de britagem quanto a mineralogia da rocha de origem, certo? Então, a mineralogia vai influenciar fortemente na textura superficial de cada partícula, né? E a britagem na forma e na angularidade, né? Onde a angularidade é essa formação de arestas, né? Então, a gente vai ter, em termos de forma, aquelas partículas que tendem à esfera, né? Que a gente chamaria de esferoidais, ou aquelas que tendem a lâminas, que seriam as lamelares. Em termos de angularidade, a gente vai ter aquelas que formam arestas vivas, né? Angulosas, que tendem à forma cúbica, ou então as sem angulosidade, né, que seriam as partículas tendendo à forma esférica, sem então essas arestas vivas. E em relação à textura superficial, então a gente vai ter aquelas partículas mais lisas ou com formação de pequenas saliências superficiais, que seriam as partículas, né, os agregados com textura superficial rugosa. Então, se a gente for fazer uma ligação, né, a angularidade, a forma e a textura superficial vão influenciar na formação do esqueleto pétreo do nosso concreto asfáltico, na qualidade, então, desse esqueleto pétreo. Como que a gente faz essa análise de forma, né? Basicamente, a gente vai fazer uma análise a partir da comparação das dimensões máximas e mínimas das partículas em si, né? Então, a gente tem a separação em partículas lamelares, cúbicas, alongadas lamelares ou alongadas, dependendo da relação comprimento-largura ou comprimento-altura, né? E aí, então, como é que a gente trabalha essa avaliação da forma? Basicamente, no Brasil, índice de forma, né? Onde a gente tem a possibilidade de trabalhar com a DENIT 424/2020, onde a gente utiliza os crivos, ou a 425 também de 2020, onde se utiliza o paquímetro, e para essa norma existe uma europeia,
que usa as mesmas definições, as mesmas técnicas. E no caso ainda das normas europeias, existe a definição do índice de achatamento, que é esse chamado de FI, que é especificado nessa norma 933-3, que eu vou falar um pouquinho agora na sequência. Então, lembrando do índice de forma, né? Basicamente, então, a gente vai avaliar as frações dos nossos agregados, né? A gente vai separar em diferentes frações, utilizando, após o peneiramento, né, com as peneiras tradicionais, com abertura quadrada, a gente vai fazer o peneiramento com essas aberturas circulares aqui e separar em frações, certo? Aí, na sequência, a gente vai, para cada fração, utilizar o crivo correspondente acoplado nesse equipamento. Aqui, então, se forma uma abertura por onde a gente vai tentar passar a pedra, certo? Aquela que passa tem um formato tendendo ao lamelar, aquela que fica retido tem um formato tendendo à cubicidade, né? Então, a gente vai ter dois crivos, o primeiro crivo é a metade do menor diâmetro da fração, e o segundo crivo é 1/3 do maior diâmetro da fração. Então, em função do que passa ou fica retido, né, nessas frações, a gente vai definir o índice de forma, que é denominado como F, e o índice de forma, então, se eu tenho 100% retido, né, a gente tem plenamente cúbico. Se eu tenho 0% retido, eu tenho totalmente lamelar. Então, o índice de forma desejado é de pelo menos 50%, né? Ou, em termos de índice de forma, um fator F maior ou igual a 0,5. Para cada fração, obviamente, a gente vai ter pesos, né, de materiais a serem respeitados, para se manter uma certa representatividade de cada fração nesse processo de análise. Em relação ao paquímetro, então se trabalha com 200 partículas, maiores ou iguais a 9,5 milímetros. Também a gente vai trabalhar nas frações do agregado graúdo, né? E vai se medir, então, comprimento e espessura de cada uma das partículas, né? Então, aqui a espessura de um primeiro agregado, o comprimento desse primeiro agregado, então, comprimento por espessura resulta no índice de forma como I, certo? Aqui no agregado 2, claramente a gente percebe um agregado achatado e alongado, né? Comprimento e espessura, certo? Em relação a esse índice, é desejado que, quando esse índice for maior ou igual a 3, considera-se que a gente tem o agregado achatado e alongado. Em relação, então, ao índice de forma, ou à forma, nas especificações europeias, né, a 9334 equivalente à nossa do paquímetro e trabalha com material retido na peneira 4 e passante na peneira 63 milímetros. Também vai separar em frações e vai se pesar essa massa, e aí vai se separar aquelas que têm comprimento e espessura maior que 3, certo? Aquelas que têm, então, essa relação comprimento e espessura maior que 3 são os materiais considerados alongados e achatados, e aí se faz o coeficiente se chama SI, se faz o percentual, né, desse material alongado e achatado em relação ao total da amostra avaliada, e aí então se separa os materiais em categorias, certo? Onde uma categoria FI subíndice 15 quer dizer que, no caso aqui do índice de achatamento, apresenta um índice de achatamento menor ou igual a 15%. O SI para as concretos asfálticos não aparece uma especificação direta. Em relação, então, a esse índice de achatamento, o que muda é que a gente vai também trabalhar com material maior do que a peneira 4, mas é o passante de 80 milímetros, também se separam em frações, né? E, de novo, diâmetro menor, diâmetro maior. Vai se passar essas frações, cada fração, né, que vai estar sendo avaliada nessa peneira de barras paralelas,
certo? E essas peneiras de barras paralelas, para cada fração, vai se passar naquela que tenha indicada para diâmetro, para metade do diâmetro maior. E aí, de novo, aquela massa que fica retida, né? Ou a massa passante e a massa retida, desculpa, a massa retida e a massa passante, total, desculpa, gera o coeficiente do índice de achatamento, que tem que ser menor ou igual a 15%, certo? Então, eu não posso ter muitas partículas em cada uma das frações, resultando em partículas alongadas e achatadas. Esse quando para cada composição que a gente vai trabalhar, ou para cada tipo de concreto asfáltico ou de mistura asfáltica que vai se trabalhar, vai haver uma categoria de coeficiente de índice de achatamento indicada. Então, vai se observar de acordo com o emprego, e, em geral, quanto mais próximo à superfície, né, ou quanto mais importante é essa camada asfáltica dentro da estrutura do pavimento, maiores são as restrições em relação às características que o material tem que apresentar. Também se avalia a questão das faces fraturadas, né? O DENIT trabalha com a normativa 430 em 3 grupos, né? Se separa em 3 grupos, uma face fraturada, 2 ou mais faces fraturadas, ou que não atendem a esse critério. Vai se separar, então, em cada grupo e se pesa cada grupo, e para cada grupo, então, se faz o percentual, então, de partículas fraturadas. No caso das especificações europeias, eles trabalham com a 933-5, que também tem por objetivo avaliar a questão da quantidade de faces fraturadas nos agregados. E, basicamente, então, se também trabalha com análise visual e pesagem, assim como a DENIT 430-2020. Aqui na 933-5, a diferença é que normalmente são empregados 2 operadores diferentes, e aí se faz, então, uma média desses 2 operadores. E eles são treinados para definir a partir dessa análise visual e pesagem em termos de percentuais. Então, aqui só visualizando, né, que a gente tem claramente faces fraturadas no agregado, e aqui a gente tem um seixo, onde praticamente a gente não tem face fraturada. Quando a gente fala, então, da questão de forma e textura, a gente está bastante preocupado, em especial com os agregados graúdos, né? No caso dos agregados graúdos, quando a gente tem a presença preponderante de partículas chatas e alongadas, durante o processo construtivo e até mesmo quando o tráfego passa a atuar, a gente pode ter o processo de quebra dessas partículas, e no caso de um concreto asfáltico, quando ocorre essa quebra, as faces resultantes da ruptura, elas obviamente não vão estar com presença de ligante asfáltico, e aí a gente começa um processo de degradação. Essa possibilidade de quebra, ela é muito intensa em função da posição preferencial que esses agregados lamelares e achatados tendem a se apresentar dentro da camada asfáltica. Então, eles tendem a se posicionar de forma horizontal, né? E aí, quando ocorre a ação da carga, a tendência é que ocorra essa fratura e fiquem faces, então, sem ligante expostas, né? Ao passo que nas partículas mais subangulares, que é o que a gente tem gostado tem falado, tem chamado atualmente, né? Isso é mais difícil de ocorrer em função da própria estabilidade da partícula, né? Obviamente, então, essa forma subangular propicia, e a presença das arestas vivas, né, a angularidade, a presença das arestas vivas, propicia um contato entre os grãos mais estável, certo? E esse contato entre os grãos, formando um esqueleto pétreo mais rígido, favorece a resistência ao cisalhamento desse nosso concreto asfáltico. Quanto mais angulosa
Quanto maior a angularidade das partículas, quanto mais pontos de contato entre esses grãos, maior é esse intertravamento, essa rigidez desse nosso esqueleto pétreo. E aí, então, essa distribuição das forças no interior do nosso concreto asfáltico tende a ser mais uniforme. E isso favorece, então, uma boa resposta no que diz respeito às deformações, em especial as deformações permanentes dos nossos concretos asfálticos. Em relação ao agregado fino, a gente também tem preocupação com a angularidade desse agregado fino. O DENIT trabalha com a especificação 415 de 2019, onde se mede, então, um teor de vazios em fluxo livre não compactado da fração fina. Basicamente, então, se tem um material fino em um funil, se libera esse funil até preencher esse volume de amostra, e aí se faz essa pesagem desse material, e aí se faz a determinação do teor de vazios que se tem nessa amostra. Obviamente, então, o que se estabelece são valores aceitáveis daí na sequência para a angularidade do agregado fino. Entende-se que esse teor de vazio seria, então, uma indicação indireta da angularidade, da esfericidade e também da textura da superfície, uma vez que ela interfere na organização, né? Essas características interferem na organização das partículas dentro daquele volume, né? Então, partículas mais angulares, com texturas mais rugosas, vão resultar em maior volume de vazios não compactados, né? E se trabalha com esse termo angularidade do agregado fino em função que é o termo utilizado nas normas americanas, né? As especificações europeias trabalham com um procedimento de equipamento bastante similar e chamam de coeficiente de escoamento, a 933-6. No caso do agregado fino, essa angularidade também vai contribuir para aumentar o atrito interno e intertravamento entre as partículas, né? E com isso, tendo angularidade, tendo uma boa forma do agregado graúdo e uma boa angularidade no agregado fino, obviamente, com uma composição granulométrica estruturada, a gente tende a ter, então, misturas asfálticas mais resistentes ao acúmulo das deformações permanentes. Em relação à forma, textura e angularidade, a gente viu que a gente trabalha avaliando separadamente cada elemento, né? Então, o DENIT aprovou a norma 432 de 2020 para determinação, para avaliação, então, dessas propriedades a partir do processamento digital de imagens, né? Então, a partir de imagens e análises computacionais, se define, então, o conjunto desses elementos relativos ao agregado pétreo. Não tem norma similar e também a gente não tem ainda parâmetros ou padrões efetivos a serem seguidos na escolha, né, ou na eliminação efetiva de agregados para a pavimentação. A gente também precisa conhecer a questão da massa específica e da absorção dos nossos agregados pétreos, né? E aí, então, em relação à massa específica, a gente vai utilizar muito para transformação de unidades, né, nos procedimentos de dosagem ou de formulação de concretos asfálticos, e a absorção tem um papel importante no que tange a consumo de ligante, né? Então, em relação ao agregado graúdo, o DENIT propõe a 413, basicamente trabalhando a massa específica real ou seca, né, dos agregados graúdos, onde a gente vai excluir, então, os vazios permeáveis, ou a massa específica aparente, basicamente a saturada e superfície seca, onde a gente vai incluir os poros permeáveis e também os impermeáveis, os poros preenchidos com água, então, dentro das partículas, excluindo apenas os vazios, então, entre as partículas. Então, basicamente, esse é aquele procedimento onde a gente pesa a massa seca, depois a gente pesa põe em imersão, né, para ver a absorção d'água, daí depois a gente pesa a massa superfície seca, saturada e superfície seca, e depois a gente pesa em imersão saturada superfície seca. E com isso a gente consegue calcular a massa específica real, aparente e a absorção
do agregado graúdo, certo? Aqui o cuidado grande que tem que se ter nesse procedimento de secagem da superfície para que seja rápido e evite-se a perda, né, dessa água que estaria ocupando os espaços e os poros preenchidos, os poros, né, da partícula. Em relação ao agregado miúdo, basicamente, método piquinômetro, né? Então, a gente vai ter uma massa saturada superfície seca, né, que vai ser colocada dentro de um piquinômetro onde a gente conhece a calibração do piquinômetro, né? Vai preencher esse volume de piquinômetro e essa massa da amostra saturada superfície seca, a gente vai fazer testes com um cone até se conseguir a estabilidade da forma cônica, certo? Então, quando a gente atinge essa estabilidade da forma cônica, a gente tem, então, condições de definir a absorção ou está em condições de definir a massa específica aparente e real, né? E é para essa situação de estabilidade do cone, ou seja, quando a gente consegue moldar e manter esse cone, que a gente determina, então, a absorção de água dessa fração fina do agregado miúdo. Em relação às normas europeias, então, eles também trabalham com a definição das massas específicas e a absorção. As especificações são a 1097, na seção 7 e na seção 6. A seção 7 é para a definição das massas específicas dos filleries, certo? Que é o material, então, lembrando, com diâmetro inferior a 0,063 milímetros, e eles utilizam o método do piquinômetro para fazer essa análise. E a seção 6 trabalha com os demais materiais, né? O miúdo e o graúdo. O graúdo de 63 até 31 milímetros e meio se faz com o cesto e de 31 milímetros e meio para baixo se faz com o piquinômetro, um procedimento similar ao que a gente viu para o agregado fino. No Brasil, a gente também verifica a durabilidade desse nosso material pétreo, né? Então, basicamente, a resistência do agregado a uma desintegração química, que seria resultante de um processo de intemperismo, né? Por exemplo, o basalto, quando passa por esse processo de intemperismo, tende a gerar argilas, né, que são partículas indesejáveis em concretos asfálticos, e basicamente esse ensaio faz o quê? A gente vai fazer 5 ciclos de imersão e secagem com sulfato de magnésio ou sulfato de sódio. Os ciclos de imersão são de 16 a 18 horas a 21 graus e depois se seca a 105 graus e se verifica, daí, após esse processo, então, cada fração é passada por uma peneira de controle e se verifica, então, a perda de massa em função desse intemperismo. Então, para concreto asfáltico, a gente teria uma limitação em 12% a essa perda de massa. Então, aqui está uma visão antes e depois da realização desse ensaio de durabilidade. A desintegração que ocorre com as partículas. Outro elemento que é importante a gente avaliar é os finos dentro da fração fina, certo? E aí, normalmente, a gente vai utilizar o equivalente de areia pelo método DNR 054 de 97, e a ideia é tentar identificar ou buscar a identificação de finos plásticos nesse agregado miúdo, certo? Para concretos asfálticos, a gente vai estar falando em equivalente de areia maior que 55%. As normas europeias trabalham com a 933-seção 8, né? Uma amostra menor do que 2 milímetros. E aí, então, se a gente tiver equivalente de areia maior que 30%, segundo as normas europeias, são consideradas a presença de materiais não plásticos. Se tiver um equivalente de areia menor do que 20%, aí há materiais plásticos e vai se verificar pelo teste de azudo metileno, certo? Obviamente, aqui eu não estou dizendo que se apresentar mais do que 30% aqui está liberado. Aí, de novo,
para cada tipo de concreto asfáltico, de mistura asfáltica que a gente vai dosar, a gente vai ter que verificar qual é o equivalente de areia requerido, certo? Ou qual é o equivalente de areia mínimo a ser respeitado. Então, basicamente, a ideia é coloca-se esse material fino e coloca-se uma solução para promover a separação da argila em suspensão e do material sedimentado, né? Então, vai se medir a altura do material sedimentado e a altura da suspensão. Então, a altura da suspensão e a altura do material sedimentado, que pode ser aqui ou pode ser aqui embaixo, aí depende do procedimento, certo? Mas, basicamente, o que se quer é que se tenha maior proporção possível de material que se sedimenta, certo? O material que fica em suspensão é material que tende a ser fino plástico, certo? Então, essa é a ideia do equivalente de areia. O azul de metileno, então, vai ser feito quando a gente tem a suspeita da presença do fino plástico, né? E, basicamente, então, a ideia do azul de metileno é medir quantidade e qualidade dos finos. Então, o que se faz aqui nessa amostra de fino é a cada minuto se pinga 5 milímetros de azul de metileno, certo? E aí se retira o material daqui e se coloca num papel filtro. E aí se verifica o que ocorre no entorno dessa quantidade de material. Quando se libera esse azul de metileno aqui, se forma essa auréola azul claro aqui, o que acontece vai se repetir a cada minuto durante mais 5 minutos, certo? E aí vai se fazer a relação do volume de azul de metileno, né, que foi utilizado para se chegar a essa situação de liberação da auréola ou sobra, né, do azul de metileno. Nós não temos não fazemos correntemente esse tipo de ensaio aqui no Brasil. Na sequência, a gente também precisa ter o entendimento, ter o conhecimento de como o material pétreo vai se comportar em relação à resistência à fragmentação. No processo de usinagem, no processo executivo e também na ação do tráfego, quanto mais superior for a camada que a gente vai estar trabalhando, maiores são os esforços que podem gerar essa fragmentação da partícula, certo? No Brasil, a gente faz a avaliação da abrasão Los Angeles pelo método 035 de 1998 e a especificação europeia é a seção 2 da 1097. Basicamente, então, o que se faz é fazer a análise da perda de massa por processo abrasivo, certo? Existem, então, 7 graduações, o menor diâmetro é de 2,4 milímetros. Se trabalha, então, colocando agregados e esferas de aço dentro do equipamento Los Angeles, certo? E, dependendo da graduação, a gente vai ter um número de esferas e a gente vai ter um número de rotações a ser respeitado. Após esse processo de degradação, então a gente vai passar na peneira de abertura de 1,7 milímetros e então o material retido representa o que não sofreu a abrasão, certo? Então, de novo, tanto aqui no Brasil quanto nas especificações europeias, se limita, se quer que a menor quantidade de material sofra o processo de abrasão. Ou seja, a gente quer material resistente a esse processo de choque. Então, aqui está uma visão das frações que foram colocadas, né? E depois do peneiramento, o que ficou retido e o que passou. Quanto mais passante, obviamente, então, menos resistente a esse material. Em relação ao desgaste, nas especificações europeias consta ainda o ensaio microdeval, certo? Basicamente, esse ensaio microdeval, ele lembra um pouco esse processo de abrasão Los Angeles, só que a gente vai ter o acréscimo de água dentro do equipamento. Então, nesse tambor aqui dentro vai ir a pedra, né, que a gente vai estar avaliando, o agregado em si, 500 gramas, 2,5 litros de água, 5 quilos de esferas
são aplicadas 12.000 rotações, isso a 100 RPMs. Aí depois, então, se faz a peneiração nessa peneira de 1,6 milímetros e se verifica a perda de massa. Obviamente, também quer a menor, a gente se busca a menor perda de massa possível, né? Quanto menor a perda de massa, mais resistência ao desgaste o material pétreo vai estar apresentando. Também as especificações europeias avaliam a resistência ao polimento. E aí, então, essa resistência ao polimento, essa avaliação visa evitar ou reduzir a perda de textura superficial das partículas, né, ou a escolha do agregado que resulta em uma perda superficial lá de atrito, né, em função desse polimento das partículas de agregado. Então, basicamente, a gente vai ter um equipamento que vai promover o polimento e aí se faz a análise com o pêndulo britânico para verificar o índice de polimento do material. Esse equipamento que faz o polimento, a gente vai ter, aí dependendo, né, da fração e dependendo da camada do material que vai se projetar, a gente pode fazer 1 ou 2 ciclos, né? Um primeiro ciclo normalmente é com uma fração de areia grossa e água para promover esse polimento de 3 horas, e daí na sequência se faz um segundo ciclo com uma areia fina e água, com mais 3 horas de ciclo. Então, após esses dois processos, 1 ou 2 processos, dependendo de qual é a finalidade da utilização do agregado, vai se realizar o pêndulo britânico com o material ainda molhado e fazer a medição do PSV, que é o indicador que se chama. Então, a interpretação dessa resistência ao polimento chama, como eu falei, o PSV é esse coeficiente de polimento acelerado, né? Classifica os materiais pétreos em mal, regular, bom ou muito bom, dependendo do coeficiente obtido no pêndulo britânico. O comportamento ruim são os menores índices, o comportamento bom são os maiores índices, certo? E aí, os regulares e maus não se indica a trabalhar nas camadas mais superficiais, né, que são as ditas camadas de desgaste dos pavimentos. Uma vez que eu tenho agregado pétreo com as características desejadas, em termos de forma, em termos de resistência ao desgaste, resistência ao polimento, ainda tem que se avaliar como ele vai interagir com o ligante asfáltico, certo? Então, em relação à interação com o ligante asfáltico, a gente no Brasil, basicamente, trabalharia no âmbito ligante agregado, sem trabalhar o concreto asfáltico como um todo, né? A gente estaria falando da adesividade pelo método DNR 07894, onde basicamente a gente vai pintar, cobrir a pedra com ligante, né? E vai colocar em imersão a 40 graus por 72 horas. E a classificação, ela se dá de maneira visual, certo? Aqui a gente vê pedra descoberta, certo? Aqui, pedra descoberta. Então, a gente vai ter, aqui a gente já não vê. Então, o operador vai identificar essas faces descobertas e vai, então, classificar como uma adesividade satisfatória ou não satisfatória, certo? Então, é um operador e é de forma visual. Na União Europeia, então, a especificação que se trabalha seria a 12.697, na seção 11. Basicamente, ela mede ou busca avaliar a afinidade do agregado ao ligante. Aqui também se trabalham com 2 operadores e o processo é similar, certo? Mas ele pode variar, uma vez que a gente pode utilizar a agitação desses frascos, a gente pode ou não fazer agitação, a gente também pode ferver e a gente também pode trabalhar sem ferver, mas com variações térmicas, variações de temperatura. Aí vai depender, de novo, qual é a finalidade de utilização daquele agregado e qual é o ligante que vai estar sendo trabalhado nessa análise, certo? Aí, quando a gente já está falando da adesividade agregado ligante
quando a gente já está com uma composição granulométrica definida, com um teor de ligante definido, né, no processo de dosagem em si, então a gente tem a 180/2018, que basicamente a gente vai ter o quê? 6 corpos de prova, com volumes de vazios de 7, mais ou menos 1%, onde a gente divide em 2 conjuntos, 3 vão para um condicionamento, onde a gente vai ter, nesses corpos de prova, de 55% a 80% dos vazios com ar saturados com água. Aí eles vão ficar 16 horas a menos 18 graus Celsius, ou seja, congelando, 26 horas a 60 graus Celsius em imersão, após esse período de congelamento, e de 2 a 3 horas a 25 graus Celsius, para, na sequência, fazer a resistência à tração, certo? Essa resistência à tração desses corpos de prova condicionados vai ser comparada com a resistência à tração dos outros 3 corpos de prova que não passaram por condicionamento. Então, esse processo de congelamento, aquecimento, tende a gerar ou propiciar, se assim for condição do agregado ligante, o descolamento do filme do ligante da superfície do agregado. E aí, então, a tendência é que, em acontecendo isso, eu tenho uma queda de resistência à tração. E aí, então, ao medir a resistência à tração e comparar com a resistência à tração dos corpos de prova que não foram submetidos a esse processo de condicionamento, a gente vai ter uma resposta ruim, né? Em termos de percentual retido de resistência à tração. Então, a gente avalia a resistência retida à tração após um processo de condicionamento que visa gerar esforços que propiciam o descolamento do ligante da superfície da partícula. Então, como mostra aqui nessa imagem, então, a superfície das partículas expostas. A norma europeia trabalha com o método Duryea. Basicamente, a moldagem do corpo de prova é diferente, então se molda o corpo de prova por compressão, uma carga de 6 toneladas, e a moldagem é feita durante 5 minutos. E também se trabalha, então, com 2 grupos. Um grupo vai ser submerso após a saturação, certo? Temperatura de 18, submerso após saturação, e o outro grupo vai ser mandado para a câmara úmida com 50% mais ou menos 10 de umidade, certo? Esse grupo vai ser, então, saturado e mantido em submersão, ambos, então, a temperatura de 18 graus Celsius, e após esse processo de condicionamento e de manutenção em câmara úmida, se faz a compressão simples, tanto do grupo que passou por submersão e saturação, quanto do grupo que só ficou armazenado em câmara úmida. E aí, então, também se faz a comparação, né, da compressão simples daquele grupo que passou por um condicionamento, ou seja, que passou por uma situação que privilegia o descolamento do filme, né, da superfície do agregado, em relação àquele grupo que simplesmente ficou, entre aspas, curando ou ficou armazenado, então, na câmara úmida. O teste de Duryea, junto com a prensa de selamento giratório, fazem parte da primeira etapa, né, de formulação, da parte mais fundamental da formulação dos concretos asfálticos, segundo a metodologia francesa. Para a gente, então, juntar agregados pétreos e ligante, a gente vai precisar pegar as diferentes frações do agregado pétreo e gerar uma composição granulométrica buscando a estabilidade desse nosso material, né? Então, as especificações brasileiras se baseiam em faixas granulométricas, certo? Então, para atender as faixas granulométricas, a gente vai precisar compor granulometrias para atendimento a essas faixas, e, obviamente, essas faixas, elas visam a estabilidade do concreto asfáltico resultante, certo?
Dentro dos métodos de composição granulométrica, existe um conceito, então, que precisa estar claro, que está sempre circundando as nossas definições, as nossas opções, que é a questão da curva de máxima densidade. Nessa curva de máxima densidade, então, como a gente vê aqui em uma imagem, a gente tem partículas maiores, que são envolvidas pelas menores, com, obviamente, uma redução, então, do espaço vazio entre as partículas e buscando maior contato, né, entre os grãos, com a ideia de se ter um aumento de estabilidade e redução de permeabilidade da composição granulométrica resultante. No caso do concreto asfáltico, então, a gente, além dessa composição granulométrica da pedra, a gente vai precisar de espaços vazios para adicionar ou para armazenar, para receber o ligante asfáltico, que vai manter, vai dar coesividade ao nosso material e todas as demais características de resistência, né, necessárias para aplicação em pavimentos asfálticos, e a gente ainda vai precisar ter vazios com ar, que são responsáveis por possibilitar ou favorecer a flexibilidade, né, desse nosso concreto asfáltico, da mistura asfáltica. Então, a curva de máxima densidade, ela não necessariamente é a melhor opção dentro das composições granulométricas que a gente pode, ou dentro das curvas granulométricas que a gente pode estar buscando. Lembrando, então, a curva de máxima densidade, né, normalmente, boa parte das nossas referências bibliográficas trabalham com essas curvas sendo apresentadas em potência de 0,45, né, onde, então, a gente tem aqui no eixo X as peneiras e no eixo Y o percentual passante, né, e aí, então, para cada uma dessas retas, a gente vai ter a curva de máxima densidade para o diâmetro máximo, né? Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, essa linha aqui, é a de máxima densidade para 19 milímetros, certo? Aqui a gente tem a representação, aqui é de 9,5, certo? Aqui é de 12,5. Primeira coisa que a gente, primeira forma que a gente pode buscar uma composição granulométrica, ou a forma mais natural, seria tentativa e erro, né? Basicamente, a tentativa e erro vai ser feita de que forma? Uma planilha eletrônica, né? Onde a gente lança as frações que a gente quer combinar, e aí a gente vai colocando percentuais para cada fração e verificando o que resulta na composição final. Basicamente, multiplicando o percentual pela passante de cada peneira, de cada uma das frações, e fazendo o somatório, né, ao final de cada peneira. Obviamente, então, essa questão do tentativa e erro está muito ligada à experiência do projetista, certo? Um projetista experiente, ele vai adotar percentuais iniciais muito próximos àqueles finais do projeto da mistura, certo? Então, enquanto que um projetista inexperiente vai fazer diversas tentativas, vai errar diversas vezes até chegar àquela composição que mais se aproxima da desejada, certo? Então, o projetista experiente vai fazer uma primeira tentativa e vai fazer um ou dois ajustes para aproximar do alvo. Então, é importante que a gente tenha a definição do alvo. Em geral, no Brasil, a gente vai ter, então, as faixas granulométricas, e o alvo tende a ser a curva central, com algumas referências trabalham na questão de retirar um pouquinho na fração areia, né, para tentar melhorar o travamento, o intertravamento entre as partículas, em especial as mais grossas, né, e garantir uma maior resistência à deformação permanente, certo? Mas um primeiro alvo, em geral, quando se trabalha com faixas granulométricas, seria o centro da faixa, uma vez que no processo de dosagem e depois no processo executivo, a gente tem variações possíveis
né, na granulometria das frações, e essas precisam ser atendidas e ficar dentro do que a gente chama, então, de faixa de trabalho, que são essas tracejadas pretas aqui no entorno da curva de projeto, né? A do centro, que seria o alvo, era essa cor-de-rosa para a faixa C, e as faixas, os limites da faixa superior e inferior são o tracejado verde. Então, basicamente, na planilha eletrônica, o que se faz normalmente se colocam as curvas traçadas e visualmente vai se fazendo as alterações numéricas e visualizando na curva traçada. E aí vai se fazendo os ajustes até se chegar àquela que atende o requisito desejado. Outro método que é um método relativamente antigo e até bem conhecido é o método de Rothfuss. Basicamente, o que se faz se traça na escala milimétrica as curvas granulométricas de cada uma das frações, né? 3/4, 3/8 e o pedrisco aqui, no caso. E aí, o que se faz a curva-alvo seria essa central, e basicamente se separa ou se traçam retas que separam as áreas, a superior e a inferior, em proporções iguais para cada uma das curvas. Então, daí surgem essa reta B, O', essa reta D, C, e essa reta E até o passante do material mais fino, certo? E aí depois se liga o início com o fim, o início com o fim. Quando toca na alvo, é que se define, então, para a parte superior, agregado mais graúdo, intermediário, agregado intermediário, e a parte de baixo, o agregado mais fino. E aí, então, aqui teria-se uma composição granulométrica 40, 32, 28, aproximadamente, para esses materiais que foram avaliados como possíveis componentes da mistura, certo? Então, aqui também a gente passa por uma situação que ela acaba sendo bastante dependente do operador e bastante visual, né? Uma vez que essa separação em áreas que se complementem, ela é uma tentativa e erro, né? E é visual, ok? Andando um pouco mais na linha de interação das partículas de agregado, ou seja, buscando se aproximar mais da questão do comportamento do esqueleto pétreo, então do intertravamento do esqueleto pétreo, vem o método Bailey, né? Onde basicamente a primeira diferença qual é o que é fino e o que é graúdo. Então vai haver uma peneira de controle primário que vai separar o agregado graúdo do fino, certo? E essa peneira de controle primário é o tamanho máximo nominal vezes 0,22, certo? Então, a primeira, para um tamanho máximo nominal de 19, essa peneira seria 4,75. E essa peneira vai separar, então, o que é efetivamente agregado que se comporta como um agregado graúdo, certo? Do que seria o agregado miúdo, e dentro desse miúdo surge a peneira secundária, que vai separar o que é graúdo dentro do miúdo e o que é fino dentro do miúdo. Então, a ideia do método Bailey, aqui a ideia não é que vocês saiam fazendo o método Bailey, mas entendam, é que existe uma separação entre comportamento graúdo e comportamento miúdo, mesmo no comportamento fino, né? Mesmo no agregado miúdo. Então, no agregado miúdo, eu tenho uma parcela, aquela parcela mais grossa, que vai ter um comportamento próximo ou um efeito de enrijecer o esqueleto pétreo junto com a fração de agregado graúdo
propriamente dita. E existe um material fino do miúdo, então, que vai ser responsável por preencher os espaços efetivamente vazios dentro desse esqueleto pétreo. Então, a ideia do método Bailey é essa, né? Então, é um esqueleto pétreo formado por agregado graúdo, que basicamente não é só o graúdo, mas sim existe uma fração dentro do material miúdo que também tem esse papel de enrijecer, né, ou de dar estabilidade ao esqueleto pétreo. E a ideia, então, é separar e proporcionar de forma a conseguir garantir o maior intertravamento desse esqueleto pétreo. E, com isso, o foco é redução dos possíveis efeitos em termos de deformação permanente no concreto asfáltico. Basicamente, o método trabalha medindo a massa unitária compactada e solta de cada uma das frações, né? E trabalha definindo um percentual dentro dessa massa unitária solta a ser adotado para garantir essa composição mais estável em termos de esqueleto pétreo, certo? Quando a gente fica nesta região de 95% a 100% da massa unitária solta, se diz que é uma mistura densa com um comportamento de mistura densa graúda, ou seja, tem uma presença importante de material com comportamento de graúdo, ou seja, de instabilizar, de enrijecer, de formar um esqueleto pétreo resistente às deformações plásticas. Trabalhando abaixo, a gente vai estar com as misturas densas, mas com características mais finas, e acima, né, quando a gente está trabalhando com a massa unitária compactada, né, acima dela, aí já são as misturas onde a gente vai ter alguma descontinuidade e uma presença preponderante do material efetivamente graúdo, por exemplo, uma mistura SMA. Esse método, então, funciona justamente buscando determinar estas frações, né? A fração graúda, propriamente dita, a fração graúda no agregado miúdo e a fração fina no agregado miúdo. Porque o método liga essas frações, a presença dessas frações, a distribuição dessas frações com o comportamento esperado do material. Então, e no desenvolvimento do método, entendeu-se que essa fração do agregado graúdo, efetivamente, né, o agregado graúdo, tem uma responsabilidade grande na questão da trabalhabilidade do concreto asfáltico e também é feito na segregação, então precisa haver uma proporcionalidade correta, porque senão eu vou estar propiciando efeito negativo na trabalhabilidade e também na segregação. O agregado graúdo no miúdo seria o responsável por garantir a estabilidade do esqueleto pétreo, ou seja, juntar, né, favorecer ainda mais os contatos grão-grão entre as partículas dos agregados, e a fração fina do agregado miúdo seria aquela que estaria mais ligada ao vazios do agregado mineral resultante lá no concreto asfáltico. Quando eu tenho uma fração fina no miúdo muito preponderante, a tendência é que eu tenho baixos vãs, e aí a tendência é não atender, né, as especificações de serviço para o concreto asfáltico projetado. Na sequência, talvez a mais antiga até, né, seria o método de proporcionar utilizando as equações de Filler-Talbot. Basicamente, então, essa metodologia se baseia na proporcionalidade do menor diâmetro com maior diâmetro, e essa proporcionalidade se dá em função de um expoente, certo? O expoente N. Então, para cada peneira, né, a gente vai fazer a verificação do percentual passante necessário para atender, se o expoente for 0,5, a uma curva de máxima densidade. Para as misturas densas, o expoente vai estar entre 0,35 e 0,55. E para as misturas abertas,
um expoente de 0,55 a 0,75. Então, obviamente, a definição de uma curva, de uma composição granulométrica atendendo a composição Filler-Talbot, se torna, tende a ser difícil, uma vez que a gente vai trabalhar a peneira, né? E a gente normalmente, cada peneira, o resultante de passante de cada peneira é a soma do passante dessa peneira nas diferentes frações, né? Então a gente começa a ter dificuldade em fazer uma composição, uma vez que as nossas frações tendem a ter mais de uma peneira compondo a fração, né? Então, quando a gente altera de uma, a gente está alterando as demais dentro daquela fração, e aí a gente entra num ciclo de dificuldade de atender plenamente a um expoente específico, né? Então, a gente consegue a partir de granulometrias artificiais, né? Agora, com agregados com as frações comerciais típicas, fica mais difícil de se conseguir. A gente depende muito da qualidade, né, da composição granulométrica das frações, para a gente trabalhar na composição granulométrica. E, por fim, a faixa de agregados dominantes, ela é bastante recente e ela leva muito dos conceitos do método Bailey, né? Ou seja, trabalhar a estruturação do esqueleto pétreo baseado nos agregados graúdos. E aqui, então, os agregados graúdos, eles são os agregados retidos na peneira 16, ou seja, de diâmetro maior ou igual a 1,18 milímetros. A ideia é favorecer contato efetivo, de novo, entre as partículas maiores, né? E com isso se formaria um esqueleto pétreo mais resistente à deformação permanente. Essa faixa de agregados dominantes, ela não necessariamente é um diâmetro só, por isso chama-se faixa. Pode ser um diâmetro ou uma peneira, ou pode ser um grupo de peneiras que se considera que tem presentes na mistura e que eles vão efetivamente interagir entre si. Então, a gente vê aqui, nessa imagem, por exemplo, são essas partículas maiores, mas intermediárias, digamos assim, que em cinza clarinho tem contato entre elas, né, e são responsáveis pela formação do maior esqueleto. Essa fração, essa faixa de agregados dominantes, são aquelas peneiras que vão ter proporção relativa de material retido entre elas, que vai variar entre 0,43 e 2,33, certo? Então, são essas peneiras vão ser dita a faixa de agregados dominantes. A ideia é gerar essa faixa, então, ela resulta numa menor porosidade, certo? E aí o método trabalha com 48%. E para estabelecimento dessa faixa de agregados dominantes, o método trabalha com um diagrama de interação, certo? Quando se estabelece essa faixa de atividade de agregados dominantes, a gente vai ter, consequentemente, a definição de agregados de diâmetros maiores, que vão ser chamados de agregados flutuantes. Ou seja, eles estão presentes, mas eles não são a fração preponderante na formação do esqueleto pétreo. Além disso, a gente vai ter o volume intersticial, né, que é essa regiãozinha aqui, por exemplo, achurada em vermelho, que é composta por que se chama de componentes intersticiais, ou seja, que são os que vão preencher esses vazios, e esses componentes intersticiais são basicamente os agregados com diâmetros menores, que é a faixa de agregado dominante, o próprio ligante asfáltico, que vai estar interagindo ou juntando, unindo, dando coesividade a esse concreto asfáltico, e também os vazios da mistura asfáltica. Esse volume intersticial, então, ele é o responsável por garantir a adesão, né, a coesividade, né, da mistura, e também resistência à atração
desse nosso concreto asfáltico e, consequentemente, fadiga, né, comportamento à fadiga, ele está ligado, e a resistência à ruptura desse material. Como eu falei, esses agregados flutuantes, esses agregados maiores do que a faixa de agregados dominantes, eles estão presentes, mas eles têm uma influência menor no comportamento mecânico, né, nas respostas desse concreto asfáltico. E aí, então, nesse sentido, é que se considera que eles flutuam nessa matriz de agregado pétreo que compõe o concreto asfáltico. Importante ressaltar que nenhuma das especificações internacionais indica e exige efetivamente um método de composição granulométrica efetivamente. Então, as especificações normalmente trabalham com peneiras de controle, trabalham com faixas granulométricas, e a forma que vai se adotar para se fazer essa composição vai ser escolhida pelo projetista, né? Obviamente, a ideia de se estar trabalhando com técnicas e metodologias é justamente auxiliar na melhor definição em termos de composição granulométrica para o concreto asfáltico, assim como os demais elementos, né? Quando a gente trabalha em termos de volumetria, por exemplo, ou de respostas mecânicas, a gente está buscando chegar ao melhor concreto asfáltico possível, né, para uma determinada aplicação. Todas as características, tanto dos agregados quanto dos ligantes asfálticos, vão influenciar no comportamento do concreto asfáltico. É muito difícil se trabalhar a característica individualmente, certo? Então eu vou trabalhar só a angularidade. Eu vou verificar só o efeito, eu quero separar só o efeito da forma, certo? No comportamento do concreto asfáltico, e ainda se eu jogar lá no comportamento do concreto asfáltico, lá no campo, dificulta ainda mais. Porque a gente tem a resposta do nosso concreto asfáltico em laboratório, pensando no laboratório, vai depender da interação pedra-ligante, por sua vez, da composição granulométrica, do teor de asfalto, dos vazios que sobram. Aí entra mais um elemento que é a temperatura de ensaio, aí entra também a velocidade de carregamento, a forma de carregamento. Então, isolar qualquer característica é bastante difícil, certo? Porque a gente tem, então, o concreto asfáltico, ele é um compósito, e ele é um compósito que é dependente de uma série de fatores, certo? Em especial, aqui a gente está falando os fatores de interação ligante-pedra, né? E o resultado dessa interação, em termos também de como se distribui a volumetria, vão afetar, vão influenciar o comportamento mecânico, né? Desses nossos materiais resultantes, desses compostos. Então, aqui a ideia em linhas mais gerais, verificar ou indicar os efeitos esperados das características dos agregados no comportamento esperado do concreto asfáltico. Reforço, a gente não tem, não é uma reta, uma seta, é isso. A gente precisa avaliar o todo. Então, esses são indicativos do que esperar, né? Em termos de trabalhabilidade, compactação, a questão do atrito, a questão daí do comportamento mecânico, aqui módulos, fadigas, a própria deformação permanente. Em relação à trabalhabilidade e compactação, aqui eu coloco trabalhabilidade, mas o conjunto, trabalhabilidade, né, no sentido de promover a misturação, no sentido de espalhar o concreto asfáltico e daí gerar a compactação. Essa trabalhabilidade, então, as pesquisas, né, consolidadas, digamos assim, demonstram que essa trabalhabilidade, quando a gente fala em termos de granulometria,
essa trabalhabilidade melhora se eu tiver uma granulometria menos graúda, né, com uma presença maior de finos, certo? Isso torna a mistura mais fácil de ser gerada, né, espalhada e rolada, certo? Então, o pessoal de campo gosta daquela massa fina, né? Em relação ao ligante, que não é o nosso foco aqui hoje, mas aquela massa que tem mais ligante, se torna mais fácil de fazer todo o processo, né? E também se o ligante for menos viscoso, né? Tiver dificultar menos todo o procedimento, né? Ter menor resistência a essa fluência, digamos assim, né? Em relação ao tamanho máximo nominal, então, basicamente, quanto menor o tamanho máximo nominal, a tendência é que se tenha uma melhoria de trabalhabilidade. E, obviamente, né, se eu quero facilitar o processo de espalhamento, compactação e misturação, se as partículas forem menos angulosas e menos rugosas, elas dificultam menos esse processo, certo? Então, a gente tem uma trabalhabilidade que aumenta à medida que a gente tenha partículas que rolam mais fáceis umas contra as outras, né? Em relação ao atrito, lembrando, né, quando a gente fala atrito, a gente está falando da macro e microtextura das superfícies dos pavimentos, né, e medidos em termos de mancha de areia e medido em termos de pêndulo britânico, né? Em relação a esses elementos macro e microtexturas, uma vez se falando em termos de granulometria, quanto mais graúda e quanto mais descontínua, a tendência que eu tenha um atrito favorecido, ou seja, macro e microtexturas mais rugosas, né? Da mesma forma, em relação à forma e textura das partículas, aquelas partículas mais angulosas e com textura superficial mais rugosa tendem a resultar em superfícies com macro e microtexturas que favorecem o atrito pneu-pavimento. Em relação a esses elementos, eu precisaria ainda garantir a resistência ao polimento, né? Porque se ao longo do tempo o tráfego agindo eu tiver o polimento ocorrendo em maneira acentuada, eu vou ter a queda da textura superficial, né? Macro e microtextura superficial, e com isso, consequentemente, uma redução do atrito pneu-pavimento. Falando agora em desempenho mecânico, aí a situação ela fica ainda mais complicada, porque a gente vai ter um concreto asfáltico que vai estar sendo colocado dentro de uma estrutura, certo? Vai compor uma estrutura de um pavimento que vai estar submetido a um tráfego em um local que tem um determinado clima. Então, em termos de estrutura, o desempenho mecânico desse nosso concreto asfáltico vai estar sendo influenciado, pensando assim, em coisas muito básicas, pelos materiais que ele está sendo composto, pelas camadas que estão formando o pavimento, pela posição da camada no pavimento, certo? Então, isso no que tange a estrutura. Quando o tráfego vai agir sobre essa estrutura, a gente tem diferentes elementos que também vão influenciar na resposta, ou seja, no desempenho mecânico desse nosso concreto asfáltico daí. Então, a magnitude da carga, a forma que essa carga está sendo aplicada, a velocidade que essa carga está sendo aplicada, certo? E não bastasse isso, eu ainda tenho um material, um concreto asfáltico, que é extremamente dependente da temperatura na qual ele está sendo colocado sob carregamento, certo? Ainda eu vou ter a questão da umidade das camadas que compõem a estrutura como um todo e de vento, radiação solar. A gente tem uma série de elementos que acabam contribuindo, positivo ou negativamente, para a resposta em termos de comportamento mecânico do concreto asfáltico. Então, reforço, isolar um parâmetro relativo ao agregado se torna bastante difícil, porque a gente não consegue, né, lá onde a gente está colocando o material em operação, a gente não tem esses elementos de maneira isolada, a gente tem os elementos agindo como um conjunto de fatores que vão
então, influenciar na resposta desse nosso material, desse nosso compósito, pensando no concreto asfáltico, basicamente. Então, falando em termos de módulo, ou seja, comportamento, tensão, deformação, né? O que existe já é um consenso de que existe uma influência muito grande do ligante, em especial no que tange a sua consistência e rigidez na resposta do comportamento modular, né? Tensão, deformação do concreto asfáltico. Também já se tem alguns consensos em relação à forma, né, dos agregados achatados e ou arredondados, ou seja, que geram um esqueleto pétreo de menor estabilidade, tendem a gerar, aí aqui falando em módulo de resiliência de menor magnitude. À medida que se aumenta o tamanho máximo nominal, obviamente, garantindo uma composição granulométrica adequada, a tendência é que se aumente um módulo de resiliência, ou seja, se tenha respostas em termos de deformação elástica de menor magnitude. Obviamente, se eu garantir um esqueleto pétreo bastante estável e tendendo a uma certa rigidez, isto vai se observar também no módulo dinâmico. Então, um aumento desse módulo dinâmico, obviamente, reforço, a gente tem uma dependência, não consigo isolar o esqueleto, porque a gente tem a dependência também do ligante, do tipo do ligante, do teor do ligante, né, nesse comportamento. Em relação à presença do filler, né, o tipo e a quantidade de filler, o que já se sabe é que a utilização da cal tende a aumentar o módulo de resiliência dos materiais dos concretos asfálticos, em especial se ela tendo em vista que ela tende a atuar junto com o ligante, aumentando a consistência do ligante, e com isso, entre aspas, tornando o ligante mais resistente à deformabilidade, certo? E aí, com isso, a gente aumenta o módulo de resiliência. A cal também, pessoal, já existe consenso de que ela atua como melhorador de adesividade, né? Não só isso se entende não só aqui no Brasil, mas também no exterior, certo? Aí a preferência é a cal cálcica, né? Que se observam melhores resultados em relação às cales dolomíticas. Em relação à resistência à fadiga, já há um consenso que a maior influência é do ligante asfáltico, certo? Em especial a questão do teor, da viscosidade desse ligante, né, das características reológicas, né, desse ligante e da resistência ao envelhecimento que esse material asfáltico apresenta. Obviamente, reforço aqui no caso da fadiga, é ainda mais importante o contexto que esse concreto asfáltico está sendo aplicado, ou seja, a estrutura do pavimento na qual esse concreto asfáltico está inserido, porque essa questão da fadiga está ligada à deformação, à deformabilidade, em especial na face inferior dessa nossa camada asfáltica, né? Ou a deformação de tração que essa camada asfáltica está sendo submetida, que é os esforços internos resultantes. O que já se tem alguma consenso quanto maior a quantidade de filler, considerando razão filler-betume, a tendência é que caia a resistência à fadiga. Então, vejam, lá na deformabilidade, eu ter o filler enrijece o ligante e melhora a questão da deformabilidade, mas, por outro lado, aqui na fadiga, a tendência é que eu tenha uma redução à resistência à fadiga. E aí vejam como é importante, então, a questão da estrutura do pavimento para garantir que se tenha uma baixa deformabilidade, né, elástica, ou seja, deformação de tração limitada nesse concreto asfáltico. Por outro lado, quanto mais fino for esse filler, ele vai atuar junto ao ligante, a tendência é que ele atue junto ao ligante, e aí se tenha
uma melhoria, digamos assim, da resistência à fadiga em relação, né, a um filler mais não tão fino, digamos assim, né? Também já existem alguns indicativos de que as graduações densas e contínuas, de preferência mais finas, teriam uma resistência à fadiga, apresentariam uma resistência à fadiga superior se comparado a uma mistura do tipo SMA, por exemplo. Né? Existem linhas já trabalhando nesse sentido e buscando comprovar. E também já existe uma linha de comprovação de que a areia de brita, né, ou seja, em função da angularidade, da textura e da distribuição granulométrica dessa areia de brita, ou seja, partículas mais angulosas, textura superficial mais rugosa e uma distribuição granulométrica mais controlada, essa areia de brita geraria também na resistência à fadiga um melhor comportamento do que a areia de jazida, né, por exemplo. Em relação à resistência à deformação permanente, então, aí sim, o agregado tem um papel bastante importante, né? Então, quando a gente fala da morfologia, né, forma, angularidade e textura, quanto mais angulosa e rugosa, tendendo a partícula cúbica, que por norma se chama esferoidal, ou quanto mais subangular for essa nossa partícula, maior é a contribuição dela no que tange a deformação permanente. A resistência, né? Em relação ao tamanho máximo nominal, também, quanto maior for esse tamanho máximo nominal, mais se privilegia um esqueleto pétreo mais resistente a essas deformações plásticas. A graduação densa, da mesma forma, gera uma estabilidade maior desse esqueleto pétreo e acredita-se ter, então, uma resposta à deformação permanente de maior resistência. A presença da cal, né, como eu falei, ela contribui ali no enrijecimento do ligante, né, e aumentaria essa resistência à deformação permanente. E a areia de rio, né, no caso, em especial, né, estar presente com a sua forma arredondada, superfície mais lisa, tenderia a fragilizar esse esqueleto pétreo e, consequentemente, levar a uma resistência à deformação permanente de menor magnitude. Só aqui agora eu vou passar rapidinho, né, a questão das normas brasileiras que eu citei aí, trabalhei. Aí entrando, focando, né, o que a gente precisa, então, portanto, para o agregado pétreo, por exemplo, para dosar, para trabalhar com ele na dosagem do concreto asfáltico. Segundo a 031, basicamente, Los Angeles menor ou igual a 50%, índice de forma maior do que 0,5%, sanidade menor ou igual a 12%, e equivalente de areia maior ou igual a 55%. Obviamente, aqui ainda vão entrar as faixas granulométricas que a gente vai precisar atender, e teor de ligante e os demais elementos volumétricos. Aqui, então, as normas europeias que eu citei e trabalhei. E aí, como é que acontece as especificações para as normas europeias? Então, por exemplo, aqui, ó, coeficiente Los Angeles são estabelecidas categorias, né? Então, quando a perda é menor do que 15%, vai ter o subíndice 15 ao lado do LA. Quando a perda é menor ou igual a 50%, o 50%. E aí, aqui eu circulei em verde para se utilizar o agregado em camada de rolamento, ele estaria dentro do LA20 e LA25, certo? Mas, se eu estiver dosando um BBME, que é um concreto asfáltico de módulo elevado, para a camada de rolamento, a gente vai estar limitando ele a 25%, LA25. Da mesma forma, a questão do microdeval, né? Microdeval menor para camadas de rolamento em verde, pode ser MD microdeval de 15 ou 20. Para o BBME, se requer o 15 na camada de rolamento. O azul de metileno, tá? Então, para o BBME, é menor ou igual a 10.
tá? Gramas para cada quilograma, é a unidade ou seja, quanto desútil metileno é necessário para fazer a verificação da fração fina plástica. Em relação ao PSV, que é lá no polimento acelerado, né? A gente vai ter, para as camadas de rolamento, de 56 ou 50. Se for BBME, tem que ser 50. Em relação à forma, o índice de achatamento, o coeficiente FI, né? Para as camadas de rolamento, pode variar de 15 a 30. No caso do BBME, é menor ou igual a 25, então FI 25. Então, para cada tipo de mistura asfáltica que a gente estiver formulando, serão indicados valores a serem respeitados para essas características dos agregados. Essa é a forma de se trabalhar, então, a questão da análise, né, da qualidade dos agregados. É importante ressaltar também que na União Europeia, então, os agregados eles são certificados, né, os fornecedores fazem a certificação dos materiais, né, e aí, então, eles, nos laudos, né, de certificação periódica, eles vão indicar em que categoria, né, que o material se enquadra dentro de cada uma dessas características que precisam ser avaliados, né? Então, é um pouco similar ao que a gente faz, né? Ou seja, a gente tem parâmetros, a gente tem características a serem avaliadas e a gente tem parâmetros a serem respeitados. No entanto, lá se trabalha ainda a questão da posição, né, da camada, se é uma camada de rolamento, do tipo de concreto asfáltico que está se projetando, né, para se estabelecer os limites ou os parâmetros de aceitação. Por aqui eu termino, acho que também já estou no horário e me coloco à disposição para a gente fazer algum esclarecimento que possa ter ficado necessário.